igreja pode se sentar. Muito obrigado. Queridos irmãos, eu vos cumprimento com a doce paz do Senhor Jesus. É uma noite especial onde nós nos reencontramos para adorar e bendizer o nome santo do Senhor. Eu tenho certeza que todos já sentiram a graça e a presença de Deus neste lugar. Desde o início aqui, o clima está bom, irmão. O Senhor está trabalhando no nosso meio aqui. E quem já notou, comece a perceber que Deus quer te ouvir, adorando Ele, dando glória a Ele, aleluias a Ele. Irmãos, sem delongas, abra a Bíblia Sagrada em Romanos capítulo 15, versículo 14. Enquanto os irmãos buscam o texto sagrado, de antemão sou grato a Deus outra vez mais de poder nesta noite, nesta querida igreja a qual congrego, poder compartilhar um pouco da palavra do Senhor. Também quero cumprimentar e saudar todos os demais irmãos obreiros que estão aqui, agradecê-los pelo honroso convite, né? Conjunto eletrônico aqui, banda, nos facultou esse convite. Deus seja louvado pela vida de cada músico, irmão Aldair, pastor Felipe, por nos confiar a oportunidade, e a todo o ministério, que Deus continue abençoando, em nome de Jesus. Romanos capítulo 15, versículo 14. Deus continue também abençoando a minha companheira Eduarda, que está aí orando por mim também. E nesta campanha, a qual tem um tema bem pertinente sobre reconstruir o muro, e eu pensando e meditando a mensagem que irei compartilhar para a igreja, eu conversando com Deus essa semana, e veio esse texto sagrado, né? Reconstruindo os muros da nossa maturidade cristã. E eu quero falar nesta noite sobre as marcas de um cristão maduro. As marcas de um cristão maduro. Romanos capítulo 15, versículo 14, que diz assim na minha linguagem: e certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos ademoestardes uns aos outros. Vou ler novamente esse texto, que é apenas um versículo e merece que a gente repita, para que a gente perceba, porque toda a mensagem está dentro desse versículo aqui. E certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento e aptos para vos ademoestardes uns aos outros. O apóstolo Paulo estava a caminho de Jerusalém quando escreveu a carta aos Romanos, e a preocupação do apóstolo veterano foi inicialmente, desde os seus primeiros capítulos, a desenvolver uma doutrina para aquela igreja que a gente chama de doutrina da salvação. Ele explica à igreja de Roma a necessidade pela qual toda a raça humana precisava da salvação, mostrando que todo homem foi destituído da glória de Deus, mostrando que todos Deus cerrou debaixo da desobediência para usar com todos de misericórdia, mostrando que todo ser, a qual desde Adão até Cristo merecia ou necessitaria de serem salvos. Mas quando a gente chega aqui no capítulo 15, versículo 14, o apóstolo Paulo, ele libera um elogio para a igreja de Roma. Que elogio é esse? Ele mostra para aquela própria igreja que aquela igreja estava madura, aquela igreja estava crescendo em conhecimento, em sabedoria, em aconselhamento. Quando a gente chama ademoestação, é o mesmo que aconselhar, corrigir, confrontar, trazer à tona o ensino como deve ser visto e praticado. Então, no texto em referência, ele fala sobre 3 marcas de um crente maduro. Em primeiro lugar, um crente maduro, ele está possuído de bondade. Ele fala aí: estou certo, meus irmãos, ao vosso respeito, que estáis possuídos de, que, irmãos? Bondade. E bondade, queridos irmãos, é um atributo de Deus. Deus é
essencialmente bom. Nós não somos essencialmente bom, porque nós carregamos sobre nós a natureza pecaminosa, a natureza da carne, a natureza humana, que não é essencialmente boa, porque estava em pecado. Mas agora eu entendo que nós, aqueles que conhecem a Deus e são cheios do Espírito de Deus, aleluia, são possuídos de bondade, e a fonte dessa bondade é Deus. E quem conhece a Deus vai ser também impulsionado a ser bom como Deus é bom. Barnabé, um homem chamado de bom no Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos, eu vou ler vários versículos em Atos, capítulo 11, versículo 24, a Bíblia diz o seguinte, versículo 23 e 24 de Atos 11, diz: tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. 11, 24 de Atos diz assim: porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Diga amém, irmãos. Ele carregava esta marca. Que marca? A marca da bondade. Barnabé fez da sua vida um investimento na vida de outras pessoas. Barnabé demonstrou amor aos necessitados. Ele inclusive vendendo uma propriedade para socorrer gente. Isso está em Atos 4:36. Queridos irmãos, quando Saulo de Tarso foi rejeitado na igreja de Jerusalém, foi Barnabé que acolheu e o apresentou aos apóstolos. Isto está em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, versículo 26, que diz assim: tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos, todos porém o temiam. Quem temia a quem? A igreja temia Saulo de Tarso, não acreditando que ele fosse discípulo. Aí no 27 diz assim: mas Barnabé, tomando-o consigo, levou os apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho, e que estes lhe falara, e como em Damasco lhe pregara ousadamente em nome do Senhor Jesus. E quando todos disseram não para Saulo de Tarso, Barnabé disse: eu vou dar uma chance para ele. Eu entendo pelo Espírito Santo que este homem foi convertido. Eu entendo pelo Espírito Santo que Deus salvou este homem. E muitos podem rejeitá-lo, muitos podem desprezá-lo, mas eu vou ajudar este homem. Deus sempre vai usar um homem cheio de bondade, uma mulher cheia de bondade, para socorrer aquele que muitas vezes não tiveram a chance, uma segunda oportunidade. Aqui tem gente que já recebeu não de alguém, aqui tem gente que já foi esquecido por alguém, mas eu trago uma mensagem da parte de Deus para você. Mas há aqui um Espírito de Deus que não se esquece de você. Bendito seja o nome do Senhor. Oh, aleluia! Muitas das vezes nós mesmos, você também, todos que estão neste lugar, uma vez recebeu um não e as costas viradas de alguém quando você precisou de ajuda. Mas Deus não te deixará no caminho sozinho, não. O Senhor, Ele tem o seu meio de trabalhar, Ele conhece o meio do teu coração, e na hora certa Deus enviará socorro. Quem crê nessa palavra aqui? Aleluia. Quando Saulo ficou mais de 10 anos no anonimato em Tarso, foi Barnabé quem foi atrás dele, irmão, investindo nele, levando com ele a Antioquia. Isso está escrito em Atos 11, versículo 25 e 26. E interessante pensar que Antioquia foi um dos grandes centros missionários e produtores do pensamento e da teologia cristã. E ele foi lá no centro, como que na sede, onde estava toda a igreja, a qual em Antioquia foi o primeiro lugar que nós cristãos fomos chamados de cristão. E ali fomos chamados, a igreja primitiva foi chamada de cristãos, a começar em Antioquia. Bendito seja o nome do Senhor. Mais tarde, quando Paulo não quis a presença de um jovem chamado João Marcos como acompanhante na sua segunda viagem missionária, foi lá Barnabé outra vez quem investiu na vida daquele jovem, o qual veio a ser escritor dos evangelhos.
de Marcos, queridos irmãos, aqui fica uma lição muito clara. Aqui fica uma lição muito evidente. Uma pessoa cheia de bondade investe na vida de outras pessoas, até mesmo aquelas pessoas que são desprezadas pelos demais. Alguém que tem a bondade de Deus no coração nunca vira as costas para o seu irmão. Aquele que tem a bondade de Deus vai olhar para você e diz: eu estou contigo, eu te ajudo. Alguém disse não, mas eu digo sim para você. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Quando Paulo e Barnabé se preparavam para a sua segunda viagem, Paulo recusou levar Marcos. Olha só, aquele que foi rejeitado, está rejeitando. Mas não condenem Paulo agora, ele vai amadurecer. Ele não teve confiança no jovem e escolheu outro irmão, Silas, como ajudante. Isto está escrito em Atos 15, 36 ao 41. Naquele mesmo momento, Marcos foi inútil para Paulo, porque se sentiu abandonado durante a sua missão. Porém, mais na frente, Paulo entendeu e consentiu que João Marcos tinha seus motivos, e mais na frente percebeu que João Marcos era muito útil na obra do Senhor. Às vezes, alguém que você deixa de lado, você vai precisar lá na frente, viu? Muitas das vezes, quando você não quer investir em alguém por simples capricho, porque você não acredita, mas Deus tem chamado na vida dele, pode ter certeza de uma coisa: Deus fará questão de lá na frente essa pessoa ser útil para você. E você vê que Deus usa quem quer, levanta quem quer e faz como quer. Aleluia, aleluia. João Marcos e Paulo, o que eu acho lindo é que o Espírito Santo que habita em mim e habita em você, te corrige, te traz ao direcionamento, te diz: não faz assim, faz desse jeito. E Paulo era tomado por Deus, pelo Espírito Santo, foi um dos que mais produziram no reino, na fundação de igrejas, no discipulado, nas igrejas da Ásia. E ele viu lá na frente. O que foi que ele viu? A gente vai perceber isso, irmão. Quando Paulo recusou Marcos na sua segunda viagem missionária, poderia ter acontecido o que ali? Um distanciamento, uma intriga, um rancor, uma amargura. Mas graças a Deus isso não aconteceu, porque nos últimos anos da vida de Paulo, na vida de Paulo, Marcos, aquele que foi rejeitado pelo apóstolo, lhe fez companhia, permanecendo ao seu lado nas suas últimas horas mais difíceis. Em Colossenses 4:10, na carta aos Colossenses, Paulo escreveu que Marcos, primo de Barnabé, estava com ele em Roma e possivelmente visitaria a igreja em Colosso. Quando Paulo escreveu para Filemon, em Filemon, e lá na carta de Filemon, ele colocou Marcos na lista dos seus cooperadores. Para Timóteo, Paulo escrevendo na sua última carta antes de morrer, meus irmãos, pediu quem? Que trouxesse Marcos, pois ele diz em 2 Timóteo 4:11: traga-me Marcos, porque ele é muito útil para o ministério. Irmãos, há um tempo de amadurecimento, há um tempo de preparo, há um tempo que Deus está te preparando para te entregar algo para realizar. Entenda o processo de Deus da sua vida. Não desista agora porque alguém não te ajudou. Não desiste agora porque alguém não te viu, não te deu oportunidade. Deus me trouxe aqui para dizer: tu vai ser chamado por Deus de novo. Alguém vai... Deus vai tocar no coração de alguém para chamar outra vez de alguém de novo para fazer algo neste lugar. O que Deus está tocando no meu coração é isso para dizer: alguém será chamado outra vez. Não se preocupe, você não foi chamado só para ficar num banco ouvindo o que é dito na igreja. Há algo de Deus para ser manifesto na sua vida. Eu creio nisso, irmão. Aleluia. Dessa forma entendemos que Marcos valorizou a segunda chance perdida, concedida, melhor dizendo. E o seu ministério foi importante no começo da igreja. Ou seja,
Deus nos dá a oportunidade de aprender, amadurecer e crescer espiritualmente. Em segundo lugar, um crente maduro, ele é cheio de todo o conhecimento. Isso está no mesmo contexto de Romanos capítulo 15, versículo 14, a respeito de que estáis possuídos de bondade e cheios de todo o conhecimento. Queridos, alguém só pode ter a bondade de Deus no seu coração por causa do fruto do conhecimento que ele adquiriu em Deus. O exercício da bondade é fruto do conhecimento. É o conhecimento de Deus e da sua palavra que nos leva à ação da bondade. Um crente maduro, irmãos, é alguém que aplica o conhecimento de Deus e a palavra de Deus. Sua mente está cheia da verdade, seu coração está cheio de amor, suas mãos são operosas em fazer com que o pleno conhecimento do Evangelho seja manifesto. Ele não vive apenas uma vida teórica, ele não vive apenas do que ouviu falar, ele não fala apenas, ele vive o que fala. O que ele tem de entendimento, ele pratica. Ele não tem uma vida de hipocrisia. O que ele aprendeu na palavra, ele vive. Alguém possuído do conhecimento de Deus não é um mero conhecedor, é aquele que vive o que crê e o que aprendeu. Diga amém, irmão. Paulo elogia os crentes de Roma, dizendo que aquela igreja estava cheia do conhecimento, diferentemente da igreja de Corinto, que era cheia de carnalidade, cheia de adultério, cheia de impurezas, cheias de dissensões, de contendas. Mas para a igreja de Roma, era uma igreja cheia da bondade de Deus, cheia do conhecimento de Deus. E essa é as marcas que Deus quer fazer na Manancial de Vida e em Campina Grande, no Brasil e no mundo. Uma igreja que tem as marcas de Cristo, uma igreja que está reconstruindo os muros da maturidade da fé cristã, uma igreja que se levantará outra vez para fazer a diferença. Uma geração que não é boa, que peca, que mente, que se corrompe, que vive na fantasia do mundo. A igreja que aqui está presente é uma igreja que carrega as marcas do Cristo da cruz, que viverá no mundo, sendo o sal da terra, luz do mundo, embaixadores. Eu creio que viveremos assim, porque o Espírito de Deus está aqui. Aleluia, aleluia. Quem sente a presença de Deus, adore ao Senhor Jesus nessa noite. Em terceiro lugar, um crente maduro é conhecido por estar apto ao aconselhamento. Irmão, um crente maduro, ele sabe ademoestar, ele tem uma palavra de aconselhamento, ele tem uma palavra que levanta o ânimo caído, ele tem uma palavra que chega assim: irmão, se não deu certo agora, vai dar certo depois. Porque muitas vezes para dar certo tem que dar errado primeiro. A mensagem dele é de positividade. Se algo não deu certo agora, Deus está preparando um novo tempo para dar certo outra vez. Um homem e uma mulher possuídas do Espírito Santo e do conhecimento de Deus saberá aconselhar aqueles que precisam de uma orientação. A demonstração ocorre quando nós confrontamos, confortamos e encorajamos as pessoas com palavras cheias de conhecimento e de bondade, irmão. Por isso se faz necessário estudar a Bíblia, vir para o culto de doutrina e também para a escola bíblica dominical, para que você entenda, não somente vir para a igreja. Abra sua Bíblia na casa. Eu sei que muitos homens e mulheres de Deus aqui, essa igreja de Malvinas 2, a qual estou desde 2007, é uma igreja que é marcada por entender a palavra de Deus. Aqui tem homens e mulheres de Deus que nem às vezes nem sobe aqui no púlpito, mas tem conhecimento bíblico, sabe a palavra, sabe o que é salvação, sabe o que é Espírito Santo, sabe o que é a doutrina do pecado, a doutrina da salvação, entende um pouco do que vai acontecer no futuro, da escatologia, dos últimos tempos, dos últimos acontecimentos. Aqui tem gente que lê Bíblia, e é por isso que Deus está falando contigo. Eu me agrado de ti, eu sou contigo, Deus conta contigo. O Espírito Santo está dizendo a alguém para aqui: não baixe a guarda, você tem as marcas do Cristo e você tem a palavra certa para alguém que precisa ouvir, meu irmão.
Aleluia. Aleluia. Não há demonstração sábia sem conhecimento bíblico. Não há demonstração eficaz sem bondade. A demonstrar é o mesmo que aconselhar com base em fundamento e respeito para com o próximo. Quando eu tenho conhecimento, eu não vou mostrar que tenho conhecimento. Eu uso com humildade, com respeito, para ajudar, para levantar quem precisa, para ajudar quem precisa. Não é para ser sábio em si mesmo, porque o próprio Tiago, a carta diz que não sejais sábios em vós mesmos, para que não se amontoe juízo sobre si. Deus não quer homens cheios de conhecimento para dizer que sabe. Deus quer homens cheios do conhecimento para ajudar quem precisa, para ajudar quem carece, para levantar quem está caído. Quem está entendendo a mensagem nesta noite aqui? Não há aconselhamento mútuo na igreja sem conhecimento da verdade e a prática da bondade. Irmãos, nós precisamos nesta última hora do conhecimento de que nós temos da parte de Deus para praticarmos a bondade. Quando eu falo de bondade, irmãos, isso se expressa no seu dia a dia, na sua faculdade, no seu trabalho, na sua família. Eu quero aqui usar exemplos bíblicos de homens de Deus que botaram a sua prática de bondade na sua vida e Deus honrou. Lembre-se que Saul deveria ser bondoso com Davi, porque quando Golias, 40 dias afrontando Israel, ninguém teve coragem, não havia Israel um homem que tinha coragem de dizer àquele filisteu, o Golias, que o Deus de Israel era maior. E o que foi que aconteceu? Davi, com humildade no coração, foi lá e derrotou Golias. Alguém deveria ser grato a Davi, sim ou não? O rei deveria honrar a Davi, mas começou a brotar nele o que? Inveja. Colocou no coração dele o que? A inveja. E o que foi que aconteceu? Saul começou a perseguir Davi. Mas Davi, que era possuído da bondade de Deus, não os deu em mesma moeda, em troca aquilo que Saul fez com ele. Lembre-se que houve um momento na vida de Davi que ele teve a chance de matar Saul, mas ele simplesmente disse assim: ai de mim se tocar no ungido do Senhor. Há um tempo de Deus para Davi e para você. O que foi que aconteceu? Davi pôs em prática a bondade, entendeu que não poderia fazer vingança, porque só Deus pode vingar alguém. A Bíblia diz: não vingueis a vós mesmos uns aos outros, a vingança pertence a mim, diz o Senhor. É Deus que vinga, é Deus que justifica, é Deus quem toma as tuas dores e te faz ser vencedor. Outro homem que poderia usar da vingança e deixar o coração amargurado, mas ele simplesmente disse: eu não vou perder minha essência, ainda que alguém me persiga. Foi José. José foi vendido, José foi jogado no calabouço, José foi maltratado, José foi esquecido por todos, mas tinha uma promessa de Deus. Deus era com ele, aonde ele fosse na terra, Deus seria com ele, e foi com ele. E o que foi que aconteceu? Foi para a caverna. Da caverna ele foi para o posto de governador do Egito. E quando alguém que vendeu, que machucou, que falou mal, que abandonou, estava na frente dele, o que foi que José fez? Mandou matar, foi? Não, ele usou de bondade e disse: venham, abrace-me, eu quero te abraçar, porque vocês fizeram aquilo, mas era plano de Deus, era projeto de Deus. A bondade prevaleceu contra o mal nunca vencerá o bem sempre vencerá o mal. Quem pode dizer amém por isso? Se você usar da bondade, Deus vai honrar você. Se você continuar praticando a bondade, porque é difícil, a ingratidão dói, porque você ajuda e essa pessoa não te ajuda, você se lembra e essa pessoa não se lembra de você, você investe e essa pessoa te abandona. A ingratidão dói, porque a ingratidão
Dói porque você ajuda quem você ama. Você ajuda alguém que você considera, às vezes um familiar, um parente, um primo, um colega de trabalho, o patrão, enfim, não sei quem é, mas você ajudou alguém. Sabe o que aconteceu? Alguém nem lembrou que você ajudou. Alguém nem lembrou que você estendeu a mão. Alguém nem lembrou que você aconselhou quando ela precisou. Mas não tem nada não. Deus é justo e a tua recompensa está vindo aí. Quem crê, levante a mão. Deus está dando ordem a você nessa noite. Alguém que usou de ingratidão para com você, Deus está dizendo: eu vou recompensar cada semente de bondade na sua vida. Oh, aleluia. Não importa se viraram as costas para você, há um Deus do céu que é o seu trono, a sua base é justiça e equidade. Ele vai fazer justiça ao teu respeito. As nossas justiças próprias não servem para nada, mas deixa Deus fazer justiça por você, que é muito mais lindo e é muito mais bonito. Irmão, quem é possuído da bondade e do conhecimento e sabe aconselhar, tem uma vida de vitória nessa terra, porque ele é alvo das bênçãos de Deus e da exaltação de Deus. Quando você faz a diferença, seja na igreja, seja na empresa, tem promoção para você. Tem promoção para você. Deus tem um cargo um cargo de honra para você. Quando você ousa ser bom, com sinceridade, ajudar quem precisa, Deus vai promover. Quem crê nessa palavra? Há uma promoção de Deus chegando aqui. Eita glória! Deus vai te promover na faculdade, Deus vai te promover na tua empresa, Deus vai te promover na tua família. Promoção não se diz respeito apenas a dinheiro, mas é honra, é respeito, é consideração. Alguém vai te ver diferente, alguém vai te considerar de novo, alguém vai olhar para você e vai dizer: eis aí um homem de honra e uma mulher de honra, uma bênção de Deus, um homem e uma mulher de Deus. Quem crê nessa palavra? Deus está me dizendo aqui, há uma exaltação destinada para pessoas neste lugar. Porque você foi ferido e foi ferida. Deus não deixará isso à toa. Deus está trabalhando para te entregar o melhor dessa terra. Irmãos, eu estou partindo para o final, mas eu quero ainda dizer algumas coisas. Aleluia. Sem isso, sem a bondade, sem o conhecimento, nós poderemos fazer o que o nosso adversário quer: apagar sonhos, apagar projetos. E nós podemos cair no erro de esmagar o que diz Isaías lá no capítulo 42. Podemos acabando de esmagar a cana quebrada e o pavio que fumega. Isso significa de pessoas que estão fracas, a um fio de desistir, há um fio de voltar atrás. Mas Deus vai usar pessoas neste lugar para ressuscitar sonhos, projetos, famílias destruídas, pessoas feridas, depressões vão cair por terra. Deus trará cura, Deus trará consolação, porque Deus está levantando os muros dessa igreja outra vez. Há uma reconstrução do céu para esta igreja. Que a nossa igreja seja uma comunidade de pessoas, irmãos, capazes de serem terapeutas da alma, que saiba mexer com positividade a mente e o coração de gente que está triste, deprimida, rancorosa, amargurada, de um passado que não passa, que fica no presente. Deus vai te usar como instrumento de cura e consolo. Quem crê nessa mensagem, Deus vai te usar para curar. Eita Jesus, glória. Que os nossos relacionamentos reflitam o que, irmão? O cuidado de um para com os outros, abençoando uns aos outros. Que a nossa igreja seja formada de crentes comprometidos com a maturidade cristã. Vamos juntos, irmãos, reconstruir os muros da nossa maturidade da fé cristã. Quem pode dizer um amém por essa palavra? Irmão, é hora de se unir, não de boca, não de palavras, mas de verdade. É hora de dar as mãos, é hora de dizer: irmão, eu preciso de você e você precisa de mim.
Vamos derrubar o muro da intriga e vamos reconstruir o muro da união. Quem está entendendo a mensagem? Deus quer dar estes muros para a mocidade, para as irmãs, para os obreiros, para os auxiliares. A igreja deve ser firmada, como diz o pastor presidente, na união, na comunhão e na oração. Aleluia. Sendo assim, Deus vai abrir as comportas do céu sobre nós, e o Espírito Santo será derramado outra vez. O avivamento de Deus vai chegar. O avivamento vai trazer a união dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. O avivamento, quando chega, ele melhora a família. O avivamento, quando chega, melhora o ministério. O avivamento, quando chega, é tão doce. Você entra pelas portas da igreja e o culto é uma bênção, porque Deus está presente no culto. A gente gosta quando o irmão vai cantar, quando o irmão vai pregar, porque o Espírito Santo de Deus está presente no ambiente, irmão. Oh, aleluia. É disso que nós estamos precisando nessa última hora. A nossa briga, definitivamente, irmão, a nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra ninguém, é contra as potestades, ou seja, nossos inimigos são espirituais. É Satanás, é os anjos caídos, é os demônios, é a oposição, é as narrativas que se levantam contra nós no mundo aí afora. Em todo o mundo agora, o cristianismo é rechaçado, o cristão é odiado. Por quê? Porque ele tem Cristo, e Jesus disse: sereis odiados em todo o mundo. Mas Jesus não mandou ninguém odiar ninguém. Você é odiado, mas você pratica o bem. Oh, glória! Fizeram até as Olimpíadas agora, debochando da Santa Ceia, irmão. A gente vai se doer por causa disso? E não, irmão, isso é cumprimento profético. Estão batendo na gente, é sinal que tem fruto. É sinal que tem fruto. Aí ninguém joga pedra, irmão, em árvore sem fruto, não. A igreja tem seu fruto próprio, e o fruto que glorifica a Deus incomoda o inferno. Mas nós não vamos abandonar o barco, nós não vamos, aleluia, baixar a guarda. Vamos avançar. Faça como o apóstolo Paulo: eu vou me esquecer do que para trás ficou, eu vou avançar para o alvo, eu vou avançar para a frente, pelo prêmio da soberana vocação de Deus. Há um prêmio de Deus para mim e para você. Há uma recompensa no céu. A salvação nos espera. A igreja que crê, levante a sua mão e glorifique ao Senhor. Eita glória. Chorecama na rassúria. Halamassúria onde faz. E como na rassúria onde faz. Pastor Felipe, muitos não compreendem o Senhor. Nem sempre fazemos as coisas certas para agradar muita gente, mas o Senhor sim colocou o Senhor neste lugar. E o Senhor me usa nesta noite para dizer para o Senhor: não se preocupe, agrade somente a Jesus. Chorecamassúbia. Nem sempre eu vou agradar a irmã Lourdes, e nem sempre a irmã Lourdes vai me agradar. Não, irmã Lourdes, eu amo tanto a senhora com todo respeito, como amo todos que estão neste lugar. Tem meu respeito, minha consideração. Mas nem sempre a gente vai agradar todo mundo. Mas você não precisa me perseguir, eu nem preciso perseguir você por causa disso. As diferenças não foi feita para nos distanciar, mas para que eu te ajude e você me ajuda, porque você tem potencial e eu também tenho, e assim fazendo, Deus age, Deus honra, Deus derrama do seu poder. Oh, aleluia. Lebre a soca manahai. Quem está sentindo a presença de Deus, adore aí. Aleluia.